Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Irmão Investidor. Hoje vamos dar continuidade à nossa carteira previdenciária. Vocês lembram que no nosso último vídeo a gente criou uma conta numa corretora, a gente fez o início do nosso fundo de reserva de emergência e a gente fez o nosso cadastro no Home Broker. Estávamos aguardando que a corretora liberasse o nosso acesso e hoje já está liberado. Vamos dar início então aos nossos investimentos em renda variável. Mas para isso, não é simplesmente abrir o Home Broker e começar a colocar dinheiro aonde achar melhor. Temos que aprender a avaliar quais são as ações ou fundos imobiliários que vamos investir. Então hoje a gente vai ter a primeira aula na prática de como avaliar um fundo imobiliário. Vamos lá. Antes, vamos entender o que é um fundo imobiliário. Vamos imaginar que você quer montar o seu fundo imobiliário. O que você tem que fazer? Você tem que conseguir dinheiro, você rentabiliza dinheiro de 10 amigos seus, por exemplo, e com esse dinheiro você compra algum imóvel, tá? Vamos colocar, por exemplo, que você conseguiu comprar uma padaria. Dessa padaria, você comprou o imóvel, você vai alugar ela para algum inquilino poder fazer. Ou seja, todo mês vai te gerar algum rendimento de aluguel. Então, quando você recebe o seu aluguel do fundo imobiliário, você está recebendo um provento. A mesma coisa acontece com uma ação, depois a gente vai falar sobre ação, mas na ação é chamado de dividendo. Aí é a primeira diferença de nomenclatura entre um fundo imobiliário e uma ação, porém é a mesma coisa. Muito importante sabermos que existem dois tipos de fundo imobiliários, que é o fundo de tijolo e o fundo de papel. Vamos diferenciar eles agora. O fundo de tijolo é propriamente dito o imóvel que existe. Então você compra, o fundo imobiliário compra um shopping, compra um galpão logístico, compra um piso de escritório e assim por diante, tá? Já o fundo de papel, ele compra as dívidas que o fundo teve que fazer para poder alavancar ele, para poder construir, que são chamados os CRIs, os LCIs, enfim. Então, existe essa diferença, tá? Fundo de papel é que não existe um imóvel propriamente dito, você não se torna dono de um imóvel, você se torna dono sim das dívidas do proprietário daquele imóvel. Já o fundo de tijolo não, ele é o shopping que você está vendo, ele é o piso que você está vendo, ele é o prédio que você está vendo, tá bom? Importante distinguirmos também que quando você compra uma ação, você compra uma ação, como o nome diz, tá? Você pode ter 10 ações, 50 ações, 1000 ações. Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente compra uma cota. Então a gente tem uma cota, 10 cotas, 1000 cotas e quanto mais melhor. Então essa é outra diferença. Falando em fundo imobiliário, a gente vai falar em cota. Falando em ação, a gente vai falar em ação. O primeiro ponto a ser analisado na compra de um fundo imobiliário, de uma cota de um fundo imobiliário, é o P sobre o VP. O que é isso? O P é o preço do fundo imobiliário na Bolsa de Valores e o VP é o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Fazendo essa divisão, se o valor for 1, significa que o valor está dentro, o valor da cota está dentro do esperado. Se for menor do que 1, quer dizer que o fundo está descontado. Isso é bom, mas a gente tem que tomar cuidado. Por que ele está descontado? Às vezes realmente é uma oportunidade, ou às vezes ele está com algum problema, por isso temos que fazer análise gerencial. Porém, se ele está acima de 1, provavelmente esse fundo está muito caro e a gente tem que deixar ele de lado até o preço se recuperar. O segundo ponto a ser analisado para aquisição de uma cota de um fundo imobiliário é o dividend yield. Isso quer dizer o quê? Quanto que o fundo lhe pagou com relação ao valor que você pagou na cota. Por exemplo, você pagou R$10 na sua cota e o fundo lhe pagou R$1 de provento, por exemplo. Então você tem que, durante um ano, o seu dividend yield é de 10%. Ou seja, R$10 é a cota e R$1 é o valor que você recebeu, ok? Muito importante é o dividend yield in cost. O que isso quer dizer? Você compra a tua cota a R$10 hoje, ok? Porém, daqui a 5 anos, a sua cota vai estar valendo 15, 18, R$20, por exemplo. E o seu dividendo vai ser o mesmo. Então, você não pode fazer a conta do dividend yield. Você tem que fazer a conta do dividend yield in cost, ou seja, você tem que fazer em cima do que você pagou, não do que está valendo naquele momento. Então, para aquisição, sim, a gente faz o dividend yield. Repetindo,
o valor da cota com relação ao quanto que o fundo nos pagou de provento, ok? Porém, depois, no decorrer dos anos, você tem que fazer sempre o dividend yield in cost, que é em relação ao que você já pagou, não em relação ao que vale naquele momento. Beleza? Outro ponto muito importante para análise da compra de uma cota de um fundo imobiliário é a sua vacância. O que é vacância, Armando? Vamos lá. Vacância, para quem não sabe, é o quanto fica vazio o imóvel que você tem dentro do seu fundo. Por exemplo, que no seu fundo você é dono de um shopping também, tá? Então você tem 3, 4, 5 shoppings e assim por diante. E dentro desse shopping, existe 5% das lojas que não estão alugadas, ou seja, você não vai receber o aluguel disso. Então, naquele empreendimento, você tem 5% de vacância. Pô, mano, então não pode ter nada de vacância? Não, isso é impossível, a gente sabe. O que a gente tem que tomar cuidado é com a quantidade de vacância e qual que é o tipo do imóvel que a gente está falando. Um galpão logístico, vamos colocar um fundo imobiliário que tenham 3 galpões logísticos, por exemplo. Se um deles estiver vazio, a gente já vai ter 35%, 33,33% de vacância. Isso é muito. Agora vamos imaginar um shopping. O shopping tem 3% de vacância. É pouco. Quantas lojas a gente tem no shopping? Então, temos que analisar muito bem qual é o tipo de prédio que a gente está comprando, qual é o tipo de imóvel, tá, que faz parte do nosso fundo. Mas corriqueiramente a gente pode dizer que entre 3% e 10% de vacância é dentro da normalidade e tá ok, não tem problema. Outro ponto importante a ser analisado é a estabilidade dos dividendos ou dos proventos, como estamos falando de fundos, tá? Geralmente o fundo ele paga mensalmente e ele tem que pagar até 95% dos seus lucros, com uma diferença importante. Ele tem que pagar os 95% de lucro, tá, para o seu cotista semestralmente. Então, o que o fundo faz geralmente, os grandes fundos imobiliários? Eles vêm pagando uma cota fixa para vocês, por isso que tem que ter estabilidade nos seus proventos, tá? 5 meses é o mesmo valor. Quando chega no 6º mês, ele tem que fechar o balanço dele. Então, geralmente, ele paga aquele valor mais alguma coisa que tenha sobrado de lucro, tá? Então, isso é importante ser analisado também. O fundo que oscila muito paga 80 centavos no mês, no outro mês paga R$1,20, no outro mês paga 60, depois paga 50 centavos. Isso não é bom, porque mostra-se que não é um fundo linear. Ele tem muita saída e entrada de inquilino e não é isso que a gente busca para nossa renda eterna, né? Para nossa carteira previdenciária. E o último ponto importante a ser analisado, porém não menos importante, é a alavancagem do fundo. O que seria a alavancagem do fundo? É a dívida. Tá? Aí você pode pensar, pô, então se tem dívida, não compra. Não, não é assim. Às vezes a alavancagem é necessária e é benéfica. O que tem que ser visto é o seguinte, quanto que o fundo deve, para quanto que ele tem de rentabilidade para pagar, quanto que vale. O bom fundo, ele faz um plano para que mostre como vai ser paga a dívida dele. Então, se o fundo deve 10 mil, por exemplo, é um valor muito baixo, é claro, ele tem que mostrar como ele vai pagar esses 10 mil no decorrer dos meses e dos anos, tá? Agora você transforma esses 10 mil que eu falei para 150 milhões, 200 milhões, a gente fala de coisa muito grande. Essa é a magia dos nossos investimentos. Ao invés de sermos donos ou grandes donos de uma coisa muito pequena, então a gente, em vez de comprar um shopping, a gente vai ter que comprar no máximo uma loja com muito sofrimento. Nos tornamos donos, pequenos donos de grandes empreendimentos. Então é isso, pessoal. Acabamos de ver quais são os principais pontos que temos que analisar para virar sócio ou para comprarmos uma cota de um fundo imobiliário. Hoje, na B3, que é a Bolsa de Imóveis, existem cerca de 450 fundos imobiliários. Então não dá para a gente querer analisar todos. Então a gente tem que pegar principalmente o dividend yield, por exemplo, ou P sobre VP, fazer uma boa limpeza para a gente poder escolher 3, 4 fundos para a gente fazer uma análise mais profunda, ok? Muito importante, que eu não falei para vocês ainda, todo fundo imobiliário, ele mensalmente tem que prestar conta para os seus cotistas. Então, existem vários fundos imobiliários, a gente vai ver daqui a pouco aí que existem várias siglas, tá? Mas todos eles, vou dar o exemplo do VISC 11, tá? Que é um dos que eu vou colocar na nossa carteira daqui a pouco.
Se você digitar no Google VISC11RI, que é a relação com o investidor, você vai conseguir baixar mensalmente o relatório deste fundo. Lá, o gestor do fundo, ele passa toda a impressão dele, ele passa tudo que foi comprado, que foi vendido, quanto que entrou de dinheiro, quanto que ele teve que pagar. E quanto melhor vem esse RI para a gente, quanto melhor vem esses relatórios para a gente, mais a gente entende que trata-se de um fundo sério. Um fundo que se preocupa com quem está aportando dinheiro nele, e isso é muito importante. Se você pega um relatório de um fundo que vem em 3, 4 páginas, cuidado, o gestor está te escondendo alguma coisa. Quando você pega um relatório que tem 21 páginas, você fala, nossa, eu vou ter que ler as 21 páginas? Sim, isso é importante, tá? Porque lá vai estar mostrando todos os detalhes de onde você está colocando seu dinheiro e isso vai te dar uma segurança em estar aportando seu dinheiro. Agora, pessoal, para vocês verem o que é um relatório mensal de um fundo, vamos ver isso na prática? Vamos entrar no site, vamos baixar um relatório e vamos dar uma passada por cima só para ver as informações que constam nele. Lembrando que isso nunca é uma indicação de compra. Claro, vamos colocar na nossa carteira previdenciária o que a gente realmente acha que tem de melhor, porém, cada um tem que fazer a sua análise e comprar os seus fundos e suas ações posteriormente, ok? Vamos lá então para a prática agora. Aqui no Google, a gente vai digitar VISC11RI. Vamos dar uma esperada. Vai aparecer aqui, ó, fundo de shopping. A gente abre o site do fundo, tá? O site do fundo ele vai mostrar tudo aqui. Existem vários fundos, tá? Mas a gente quer o VISC11, que é o que a gente já procurou e que a gente acha que é o melhor. Você, claro, tem que procurar todos eles lá no B3. E aqui aparece tudo. Aqui tem algumas informações que você vai ter direto, tá? Então vamos dar uma passada rápida aqui só para vocês verem. A gente vai fazer isso só uma vez e claro que a gente não vai poder fazer isso para todos, tá? Então aqui mostra quais são as informações gerais, o nome e assim por diante. Mostra qual que é a estratégia do fundo, tá? Então são shoppings maduros, são localizações estratégicas, tá? Qual é o portfólio? Então mostra no Brasil aonde eles têm shopping no caso, né? Então aqui Porto Velho, Belém, enfim, tá aqui, dá para vocês verem que é praticamente o Brasil inteiro ou é mais de 50% do Brasil. Aqui tem o histórico de rentabilidade deles, então você vê que, claro, tem mês que a gente está mais alto, tem mês que tem a queda, não é coincidência que foi na época da pandemia e hoje ele vem subindo. E aqui o histórico de rendimento. Então, em 2022 ele pagava 68 centavos por cota, em janeiro de 2023 ele estava 82 centavos por cota, tá? Hoje ele está em torno de R$1 por cota. Vamos baixar agora aqui o relatório para a gente poder ver. Vamos lá. No VISC11 novamente. Sem downloads, a gente vai baixar o último relatório que eles têm aqui, tá? Mas eles mantêm, todos os fundos mantêm relatórios mensais. Então a gente vai manter o relatório de fevereiro, que é claro em relação a janeiro de 2024. A gente clica aqui e ele vai estar abrindo na nossa tela para que a gente possa ver um relatório de 18 páginas. Lembra que eu falei para você? Um relatório de 3, 4 páginas você ignora. Agora, o gestor faz um relatório de 18 páginas, ele está preocupado com quem está investindo no fundo. Temos aqui um sumário, temos aqui todas as informações do fundo, temos aqui um sumário, temos aqui a informação toda do fundo, tá? Aqui os principais pontos, então o resultado gerado por cota foi de R$ 2,44. Isso em janeiro, é claro. O crescimento, o volume de negociações são 9,9 milhões, né? Aqui o gestor faz um comentário do fundo, a gente não vai ler tudo isso daqui, depois vocês com calma podem ler. Então assim, daqui para você, a performance do fundo como foi, o resultado do fundo em janeiro, então aqui tem todas as informações. Histórico de distribuição, como eu falei, tá vendo? A gente está agora em R$1 aqui, então está se mantendo esse R$1. A estimativa aqui, ó, que se mantenha R$1, tá? É o limite inferior.
e a gente tem um limite superior que pode chegar a R$1,10. Enfim, aqui vocês têm que ir lendo, a gente não vai perder muito tempo, o vídeo está ficando longo já, mas é só para vocês verem que dá para vocês ver tudo aqui, tá? Quanto que vem cada shopping, qual que é o código, quanto que está recebendo, quanto que deve, tudo está informado aqui nos relatórios dos shoppings, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora vamos fazer a compra deste nosso fundo. Vamos lá. Após a gente conhecer o relatório de um dos fundos que vamos o primeiro a investir, quero passar para vocês um site muito bom que existe para que vocês possam ter mais informações sobre todos os tipos de fundos imobiliários e de ações, e que ele é gratuito. É claro, existe uma versão premium, mas para o que a gente precisa nesse momento, a versão gratuita dele atende muito bem. O nome do site é Investidor 10. Isso não é uma propaganda, não estou ganhando nada deles, mas realmente a informação que eles passam para a gente é bastante completa e a gente pode tirar muita informação dali para a nossa análise. Vou mostrar para vocês aí na prática como funciona esse site. Então, pessoal, estamos aqui dentro do site investidor10.com.br. A gente deseja aqui, vocês veem que eu não estou com a minha conta premium, eu estou com a conta normal, tá? Então, você digita aqui a ação ou fundo imobiliário que você quer procurar. No nosso caso, VISC 11. Pesquisar. Confirmamos que é ele. Ele vai abrir várias informações importantes para a gente que a gente não precisa nem calcular, tá? Tá aqui uma delas, o dividend yield dos últimos 12 meses, 8,96. O P sobre VP, que também a gente não precisa calcular, está tudo dado aqui. E aqui tem vários gráficos, várias informações, isso são de todos os fundos imobiliários e ações, tá? É muito completo, aqui dá um resumo geral do que acontece. Então dá para a gente ver, dá para ver quanto foi a rentabilidade no mês, dá para ver o dividend atual, nos últimos 5 anos quanto foi. Aqui, quanto que vem pagando, tá vendo? 2020 aqui foi realmente crítico para todos, né? Claro que para um fundo de shopping foi muito pior. Então hoje a gente está aqui no R$1, que é o que a gente ganha por cota. Aqui estão os dividendos pagos, tá? Então ele vem aí desde o mês novembro de 2023, ele vem pagando R$1 e vai se mantendo nisso, mas você percebe que é uma coisa crescente, então 82, 85, 92 e assim por diante, tá? Então é muito importante esse site aqui. Então hoje, o que é importante para a gente sabe qual é o valor da nossa cota, tá? 120,54. Vamos agora fazer o nosso aporte lá? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora fazer a compra da nossa ação. Entrei aqui no Banco Inter, né? Temos aqui o nosso saldo do nosso aporte mensal. Vamos lá para os investimentos. Aqui mostra quanto que a gente tem investido. A gente fez o nosso porquinho, né? Colocamos os R$50. Em 4 dias aí já tivemos uma pequena rentabilidade. Mas isso é para vocês verem o quanto rende, tá? Mas não é isso que estamos atrás. Vamos atrás aí do nosso Home Broker. Está aqui o Home Broker. Vamos clicar nele. Tempo totalmente gratuito, sem taxa de custódia ou corretagem. Isso é importante para a gente. Abrindo aqui o Home Broker. Fala, pessoal. Infelizmente, a tela não gravou quando a gente estava comprando o nosso primeiro fundo imobiliário. Mas não vão faltar oportunidades e eu fiz questão de abrir aqui o Home Broker rapidamente para vocês entenderem uma das coisas aqui que temos, tá? Sempre tem os destaques aqui do lado. Então são as maiores altas que a gente está tendo na bolsa no momento da compra e as maiores baixas e aqui os maiores volumes, tá? Eu estou gravando agora para vocês, o mercado está fechado, por isso que está tudo parado aqui, tá? Tá estagnado, mas isso durante o dia ele fica movimentando. Agora, a gente vai fazer a compra com o nosso saldo que a gente teve, porque nós depositamos aí R$150 que tínhamos para compra e compramos por R$120,79
a VISC11, né? A nossa cota. Então, nesse saldo, a gente vai fazer mais uma compra agora e vocês vão poder ver como é que faz para fazer a compra, tá bom? Que é essa parte aqui do Home Broker. Com o saldo de dinheiro que sobrou, pessoal, vamos comprar um fundo de papel. A gente já explicou aí o que é um fundo de papel, tá? Então, o fundo de papel que escolhemos após uma análise aí é o CPTS11. Depois vocês dão aquela analisada lá no Investidor 10 que a gente conversou, tá? Então, esses negócios aqui abre para mostrar, tá vendo quais foram os últimos negócios feitos em cima deste papel. Pra gente não muda muita coisa. Vamos agora fazer a conta de quantos conseguimos comprar, sendo que ele está 8,51. Então, tínhamos 29 e 21. Pagando 8,52, que é o momento agora que está aqui, a gente consegue comprar 3 cotas. Então, a gente vai colocar 3 cotas. O preço que a gente vai pagar é 8,52. Aqui já tem a assinatura digital. Vamos agora liberar a nossa ordem. A ordem já aparece aqui e já foi executada. Então é isso, pessoal. Hoje, o nosso investimento que tínhamos foi usado, está tudo por aqui. O que é importante para que a gente saiba, esses valores agora, o Banco Inter, ele vai entrar em contato com a B3 e vai intermediar essa nossa compra. Então, se formos ver agora a nossa carteira, talvez não apareça lá ainda os investimentos. Então, vamos fechar aqui o Home Broker, ok? Então é isso, pessoal. Fizemos hoje aí o nosso primeiro investimento em renda variável. O vídeo ficou um pouco longo, tentamos fazer um passo a passo, mostramos para vocês o que é um relatório de um fundo, mostramos para vocês como é o Home Broker. Aos poucos a gente vai se familiarizando com isso e tudo vai ficando mais fácil. Não falei com vocês o vídeo inteiro, mas não vamos esquecer. Curte, ajuda a gente. Parece que um vídeo de 10, 15 minutos é rápido de fazer, não é, dá trabalho. E isso é para vocês. A gente tem uma intenção clara de mudar o pensamento de que para o investidor, só investe quem tem dinheiro, ou aquilo, né? Bolsa de valores, jamais vou investir meu dinheiro numa coisa que eu vou perder. Rapidamente ali pudemos ver, né, que o nosso porquinho já está gerando os primeiros frutos. Não vamos entrar no detalhe, percentual, nada disso, porque a nossa ideia é fazer uma vez por mês isso. Então, no nosso próximo aporte, a gente vai fazer uma análise de tudo que rendeu, tá? A nossa carteira agora. Então, pessoal, curte, compartilha, ativa o sininho de notificação. É importante a gente ter bastante engajamento. É importante para você mandar o nosso vídeo para quem você gosta, para quem você espera que faça investimento com você, tá? Porque isso pode mudar o futuro e isso com certeza muda o futuro de famílias, tá? Isso é muito importante. Fala, pessoal, então é isso. Fizemos o nosso primeiro aporte em renda variável. Sucesso, conseguimos. Parabéns para você que está seguindo as dicas. É o primeiro passo importante, muito importante. Considere-se vitorioso. Se você está pegando um pouco do seu rendimento e você está deixando de ter os prazeres momentâneos, pensando no seu futuro, parabéns. É assim que se começa. Parabéns para você. Estou muito orgulhoso disso e espero que isso seja o primeiro passo de uma longa caminhada que tenhamos juntos aqui rumo à nossa independência financeira. Coisa importante a ser dita. Hoje, agora, se você olhar na sua conta do Inter, você vai ver que ainda continua o saldo de R$150. Cuidado com isso, pessoal. Demora um tempo até o dinheiro sair da sua conta e ir para a B3. Isso já está comprometido, então não adianta você querer gastar agora, porque senão o Inter vai estar te fazendo esse empréstimo e você vai ficar devendo no banco. Aí não vale a pena o que a gente está fazendo aqui. Tá ok, pessoal? Então, a gente agradece aí. O vídeo hoje ficou um pouco maior, mas eu acho que foi bastante instrutivo, foi muito importante. É o primeiro vídeo da nossa série de aportes. Vamos dizer que é a segunda parte do nosso primeiro vídeo, porque a gente teve que cortar ele em 2 por causa da liberação do Home Broker, mas eu acho que deu super certo. Deixe nos seus comentários se gostou, quer que a gente melhore alguma coisa, quer que a gente mude alguma didática do que a gente está fazendo. A gente está aberto, a gente está começando e a gente quer estar junto. O importante para a gente, para o nosso canal, para o Bando Investidor,
é que você acompanhe e que seja útil para você dar os seus primeiros passos na Bolsa de Valor. Primeiro passo não, corrigindo, o primeiro passo já demos. Agora é uma longa caminhada até a nossa independência financeira. Curte nosso vídeo, não se esqueça disso, compartilha com quem você gosta. É muito importante, pessoal, a gente está aqui por vocês. A gente está aqui para mostrar que o mundo dos investimentos não é nenhum bicho de 7 cabeças. E que se você seguir uma metodologia certa, você não perde dinheiro. A longo prazo, com certeza, é vitória. Tá bom? Curte, compartilha, comenta, deixa suas críticas, deixe seus elogios se for necessário e aguardamos vocês no próximo vídeo. Um abraço,